Sempre me disseram que a família é o nosso refúgio, o lugar onde estamos seguros. Mas o que fazer quando o perigo vem justamente de onde deveríamos estar protegidos? Essas perguntas me acompanharam por anos, me assombraram durante as noites silenciosas e me fizeram questionar se algum dia eu encontraria paz. Hoje, aos 76 anos, avó de 5 netos e moradora de uma casinha simples onde o cheiro de café preenche cada canto, eu finalmente encontrei a resposta. Meu nome é Adelina, e durante muito tempo achei que minha voz não importava. Mas aprendi que ninguém pode nos calar para sempre. Nasci em uma família grande, numa casa modesta, onde os cômodos eram pequenos, mas sempre cheios de gente. O barulho das crianças correndo pelo quintal, o cheiro de feijão borbulhando no fogão de lenha e as conversas animadas à luz da lamparina eram parte da nossa rotina. Minha mãe fazia o que podia para cuidar de todos enquanto meu pai trabalhava longe, voltando para casa apenas em alguns fins de semana. Dentre os rostos que faziam parte do nosso dia a dia, havia um em especial. O irmão mais novo da minha mãe, meu tio Álvaro. Ele era querido por todos. Sempre sorridente, prestativo, aquele tipo de pessoa que as vizinhas elogiavam. Sua mãe tem sorte de ter um irmão assim, diziam. E eu acreditava nisso. Quando ele me puxava para o colo sem motivo, as pessoas sorriam e comentavam: "Ele te adora." Quando segurava minha mão por tempo demais, diziam que era apenas carinho. Eu sorria de volta, porque ninguém nunca me disse que carinho não deveria dar medo. No começo eu não entendia o incômodo que sentia. Mas crianças percebem coisas que os adultos fingem não ver. No começo eu não entendia o incômodo que sentia. Mas crianças percebem coisas que os adultos fingem não ver. Meu tio Álvaro estava sempre por perto. Sempre atento. Sempre carinhoso. Demais. Quando minha mãe pedia que ele cuidasse de mim enquanto saía para resolver alguma coisa, eu sentia um aperto no peito. Algo me dizia que eu não queria ficar sozinha com ele. "Você gosta do tio, não gosta?" Ele perguntava, apertando meu braço com força quando eu tentava me afastar. Eu forçava um sorriso e balançava essa cabeça, porque sabia que não podia dizer a verdade. Crianças aprendem cedo que a verdade nem sempre nos protege. As coisas pioraram com o tempo. O carinho virou silêncio. O silêncio virou medo. E o medo se tornou uma sombra que me acompanhava onde eu fosse. Eu queria contar para minha mãe. Queria correr para os braços dela e gritar que algo estava errado. Mas toda vez que abria a boca para falar, sentia um nó na garganta. O que ela diria? Será que acreditaria em mim? Meu tio sempre foi tão querido, tão prestativo, e eu era só uma menina. Então, me calei. Os dias se tornaram longos, e as noites, ainda mais. Eu dormia encolhida, abraçada aos joelhos, esperando que o tempo passasse rápido. Mas o tempo não passava. Até que um dia, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Minha mãe anunciou que faria uma viagem rápida para visitar uma tia doente em outra cidade. Ficaria fora por alguns dias. "Seu tio Álvaro vai ficar aqui para cuidar de vocês", disse ela sem perceber como suas palavras me fizeram estremecer. Eu quis implorar para que ela não fosse. Mas mais uma vez, fiquei em silêncio. Naquela noite, soube que algo ruim aconteceria. E eu estava certa. Naquela noite, o medo tomou conta de mim. Sabia que sem minha mãe por perto, nada impediria meu tio de fazer o que quisesse. Enquanto todos dormiam, fiquei acordada, os olhos fixos no teto de madeira do quarto, ouvindo cada barulho da casa. A madrugada avançava lentamente, e eu tentava ignorar o som dos passos pesados no corredor. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. A porta rangeu. Eu prendi a respiração. Senti o colchão afundar ao meu lado. Uma mão áspera tocou meu braço, e um arrepio de pavor percorreu meu corpo inteiro. "Shh! Não faz barulho!"
sussurrou a voz que eu temia. Meu corpo paralisou. Por um instante, senti como se estivesse fora de mim, como se meu espírito tivesse saído do corpo para não precisar viver aquele momento. Mas algo dentro de mim gritou. Foi um impulso, uma força que eu não sabia que tinha. Com toda a energia que restava em meu pequeno corpo, chutei, empurrei, me debati. Sai daqui! Gritei num desespero que ecoou pela casa. As portas se abriram. Passos apressados vieram em minha direção. Minha avó, que dormia no quarto ao lado, apareceu primeiro. O olhar dela foi do meu tio para mim, e por um momento, o silêncio dominou o ambiente. Depois, veio o choque. A confusão. A negação. Álvaro, o que está acontecendo aqui? Meu tio se levantou de um pulo, a respiração ofegante. A menina teve um pesadelo, disse ele com a voz trêmula. Eu balancei a cabeça freneticamente. Não foi um pesadelo. Minha avó me olhou, depois olhou para ele. Um longo silêncio se arrastou entre nós. Ela então fechou os olhos e respirou fundo. Volte para o seu quarto, Álvaro. Ele hesitou, mas obedeceu. E ali, naquele instante, percebi que minha luta por justiça seria longa. Porque nem sempre a verdade basta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, imóvel, com os olhos arregalados no escuro, tentando entender o que aconteceria a partir dali. Minha avó tinha visto, tinha ouvido. Mas... e agora? Quando o sol nasceu, minha mãe ainda não havia voltado. O café da manhã foi servido como se nada tivesse acontecido. Meu tio Álvaro sentou-se à mesa, com o mesmo sorriso de sempre. Como ele conseguia agir assim? Como alguém podia ser tão cruel e ao mesmo tempo tão dissimulado? Minha avó não me olhava nos olhos. Engoli o mingau sem sentir o gosto. Cada colherada parecia pesar no estômago. Então, num momento de coragem desesperada, quebrei o silêncio. Vó, o que vai acontecer agora? Ela continuou mexendo o café devagar, sem levantar o olhar. Você deve ter se confundido, Adelina. Seu tio nunca faria isso. Minha respiração travou. Eu não me confundi. Ele entrou no meu quarto, eu senti. Ela suspirou como se estivesse cansada. Às vezes, nossa cabeça nos engana. A xícara tremia nas mãos dela, o que me fez perceber que, no fundo, ela sabia. Mas a verdade para ela era um peso grande demais para carregar. Entendi naquele momento que estava sozinha. Minha mãe voltou no dia seguinte. Eu quis contar. Precisei contar. Mas minha avó ficava me observando, como se esperasse para ver se eu teria coragem. Meu tio se comportava como se nada tivesse acontecido. Então, me calei. Mas alguma coisa dentro de mim mudou. Algo queimava em meu peito. Uma raiva silenciosa. Uma revolta que crescia a cada dia. Prometi a mim mesma que nunca mais deixaria alguém me silenciar. Eu só não sabia que essa promessa levaria anos para se cumprir. Os anos passaram, mas a dor permaneceu. Eu me tornei uma adolescente calada, desconfiada, sempre atenta aos movimentos ao meu redor. Meu tio Álvaro continuava frequentando nossa casa como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim mudou. Eu evitava qualquer contato com ele. Se ele entrava em um cômodo, eu saía. Se falava comigo, eu respondia com frieza. Ele notou minha mudança, mas nunca comentou. Apenas me olhava com aqueles olhos calculistas, como se soubesse que, apesar do silêncio, eu ainda carregava a verdade dentro de mim. Minha mãe nunca soube. Minha avó fez questão de apagar aquele episódio da memória da família, como se varrendo a sujeira para debaixo do tapete, ela desaparecesse. Mas eu não esquecia. Aos 18 anos, finalmente enxerguei uma saída. Mãe, eu quero trabalhar fora. Anunciei um dia,
enquanto lavávamos roupa no quintal. Ela me olhou surpresa. Mas por que, minha filha? Você tem casa, tem comida. Não precisa disso agora. Eu precisava. Precisava sair dali, respirar, sentir que a minha vida não era apenas aquela casa onde o passado me assombrava. Convenci minha mãe de que um emprego me faria bem, que eu ajudaria com as despesas. No fundo, ela gostou da ideia. Minha avó, no entanto, apenas observou, sem dizer nada. Meu primeiro trabalho foi como atendente em um armazém. Era simples, mas para mim significava liberdade. Significava que eu podia me afastar daquele ambiente sufocante. Mas, mesmo longe de casa durante o dia, eu sabia que precisava fazer mais. E foi então que tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: contar a verdade para minha mãe. Eu sabia que contar para minha mãe não seria fácil. Por anos guardei aquela dor sozinha, engolindo o medo e a revolta. Mas eu não queria mais viver com aquele peso. Escolhi um fim de tarde tranquilo, quando estávamos sozinhas na cozinha, para dizer o que estava entalado na minha garganta desde a infância. Mãe, preciso te contar uma coisa. Ela percebeu o tom sério da minha voz e parou o que estava fazendo. O que foi, minha filha? Meu coração acelerou. Minhas mãos estavam suadas. Mas era agora ou nunca? O tio Álvaro... Ele me machucou. Minha mãe piscou, confusa. Machucou? Como assim? Respirei fundo e soltei tudo de uma vez. Contei sobre as noites em que ele entrava no meu quarto, sobre o medo, sobre como tentei falar com minha avó, e fui silenciada. Quando terminei, minha mãe estava pálida. Suas mãos tremiam ao segurar o pano de prato. Não pode ser. Ela passou as mãos no rosto, como se tentasse afastar a realidade. Mãe, é a verdade. Insisti, sentindo um nó na garganta. Eu vivi isso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, para minha surpresa, começou a chorar. Meu Deus, como eu não vi! Como eu não percebi! Senti um misto de alívio e dor. Alívio porque, ao contrário da minha avó, minha mãe não tentou negar. Mas dor, porque percebi que ela se culpava. Não é sua culpa, mãe. Mas agora você sabe. E eu preciso que faça alguma coisa. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas, e pela primeira vez vi em seus olhos a mesma raiva silenciosa que eu carreguei por tanto tempo. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Nunca mais. No dia seguinte, Álvaro apareceu em casa como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, minha mãe não permitiu que ele entrasse. Vá embora, disse, firme. E nunca mais volte aqui. Ele tentou argumentar, riu, fingiu indignação. Mas minha mãe não cedeu. E naquele momento eu soube que o ciclo estava finalmente se quebrando. Álvaro tentou argumentar. Disse que minha mãe estava sendo influenciada, que eu devia estar inventando coisas. Isso é uma loucura! Eu sempre fui como um segundo pai para essa menina. Ele esbravejou, tentando manter a pose de homem inocente. Mas minha mãe não se abalou. Eu disse para ir embora aqui hoje, Álvaro, e nunca mais volte. A voz dela era firme, cortante. Ele percebeu que não teria mais espaço naquela casa. Olhou para mim por um instante, talvez esperando que eu recuasse, que eu demonstrasse medo. Mas eu não desviei o olhar. Naquele momento eu me senti forte pela primeira vez. Ele saiu sem se despedir, batendo os pés no chão como uma criança contrariada. Depois que a poeira abaixou, minha mãe se virou para mim e segurou minhas mãos. Me perdoa, filha, por não ter visto antes. Foi a primeira vez que chorei sem esconder as lágrimas. Durante anos, engoli a dor. Me silenciei. Mas agora, finalmente, não estava mais sozinha. A ausência de Álvaro trouxe um alívio imenso para nossa casa.
eu podia respirar sem medo, sem precisar olhar por cima do ombro. Mas, ao mesmo tempo, percebi que o trauma ainda estava dentro de mim. Eu podia seguir em frente, mas, primeiro, precisava me curar. Foi assim que tomei minha segunda grande decisão: procurar ajuda. Procurar ajuda não foi fácil. Eu passei tantos anos guardando aquele segredo que a ideia de falar sobre ele com alguém de fora me assustava. Mas eu sabia que, se quisesse seguir em frente de verdade, precisava enfrentar meus medos. Foi uma vizinha, Dona Lúcia, quem me indicou uma mulher que ajudava pessoas que passaram por situações como a minha. Ela tem um coração bom, Adelina. Já ajudou muita gente. Acho que pode te ajudar também. No começo hesitei. Fiquei dias tentando criar coragem para ir. Mas um dia, depois de mais uma noite em que acordei suando frio com lembranças do passado, decidi que não dava mais para adiar. O pequeno consultório ficava no centro da cidade. O cheiro de chá de camomila preenchia o ambiente. E a mulher que me recebeu, Dona Eunice, tinha um olhar calmo, acolhedor. "Como posso te ajudar, minha filha?" perguntou ela, segurando minhas mãos. Respirei fundo e comecei a contar minha história. História, pela primeira vez, sem medo de ser interrompida. Chorei. Tremi. Mas não parei de falar. E a cada palavra dita sentia que estava tirando um peso enorme das minhas costas. Dona Eunice me ouviu com paciência, sem me apressar, sem me julgar. E quando terminei, ela disse algo que eu nunca havia pensado antes. "O que aconteceu com você foi cruel, mas não define quem você é. Você é muito mais forte do que imagina, Adelina." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. Sim, eu tinha passado por um sofrimento terrível. Sim, carregava cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas aquilo não era tudo o que eu era. Eu podia escolher ser mais do que a menina que sofreu. E foi ali que minha verdadeira reconstrução começou. A cada conversa com Dona Eunice, eu sentia que estava me redescobrindo. Antes eu era apenas uma sombra do que poderia ter sido. Uma mulher que viveu grande parte da vida tentando esquecer o passado. Mas, pela primeira vez, percebi que não precisava esquecer. Precisava aceitar, aprender e seguir em frente. "Você sobreviveu, Adelina", disse ela um dia. "Mas agora precisa aprender a viver." Aquela frase mexeu comigo. Até então, tudo o que eu fizera era sobreviver. Nunca tinha pensado que poderia realmente viver sem que o medo estivesse sempre ali, me acompanhando. E então comecei a mudar. Pequenos passos, um dia de cada vez. Voltei a me permitir sentir alegria nas pequenas coisas. No cheiro do café passado de manhã, no barulho da chuva batendo no telhado, nas tardes tranquilas em que ajudava minha mãe a costurar. Com o tempo, passei a ter vontade de aprender coisas novas. Fiz cursos simples, comecei a me interessar por culinária, e sem perceber, a cozinha se tornou meu refúgio. Ali, entre panelas e receitas, eu encontrava paz. O ato de cozinhar, de misturar ingredientes e ver algo bonito surgir, era quase terapêutico para mim. Foi nessa época que surgiu uma nova ideia. E se eu transformasse aquilo em algo maior? Eu nunca imaginei que um dia teria um negócio próprio, mas pela primeira vez, sonhar parecia algo possível. Então, com o pouco dinheiro que economizei e com o apoio de minha mãe e da vizinha Dona Lúcia, comecei a vender bolos e pães caseiros. No início vendia apenas para os vizinhos. Depois, o boca a boca começou a se espalhar. E foi assim que minha vida começou a tomar um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Com o tempo, minha cozinha simples se transformou em um pequeno negócio. O cheiro dos bolos fresquinhos saindo do forno atraía cada vez mais gente. Primeiro foram os vizinhos, depois os amigos dos vizinhos. Até que um dia,
Um senhor que tinha uma mercearia local me fez uma proposta. Dona Adelina, seus bolos fazem sucesso aqui no bairro. O que acha de vender alguns na minha loja? Meu coração acelerou. Nunca tinha pensado nisso antes. O senhor acha que alguém compraria? Perguntei, ainda com receio. Ele riu. Eles já compram. Só falta a senhora acreditar no seu próprio talento. Foi um momento de virada. Pela primeira vez, percebi que eu tinha algo de valor, que minha história não precisava ser definida apenas pelo sofrimento. Comecei a produzir mais, a investir na qualidade dos produtos e a aprender como administrar meu pequeno negócio. Era cansativo, mas toda vez que alguém dizia que meu bolo lembrava o sabor da infância ou que meu pão caseiro era igual ao da avó deles, eu sentia que estava no caminho certo. E então, um dia, aconteceu algo que eu nunca poderia imaginar. Enquanto organizava uma fornada de biscoitos, ouvi uma batida na porta. Quando abri, senti o chão sumir por um instante. Era minha avó. Ela estava mais velha, o cabelo completamente branco, os olhos fundos de quem já tinha visto muitas coisas na vida. "Posso entrar?" perguntou com a voz baixa. Fiquei em silêncio por um momento. Parte de mim queria mandá-la embora. Outra parte queria saber por quê, depois de tantos anos, ela estava ali. Respirei fundo e abri caminho para que ela entrasse. E foi ali, na minha cozinha, que ouvi palavras que nunca pensei que sairiam da boca dela. Minha avó sentou-se devagar na cadeira de madeira perto da mesa. Suas mãos enrugadas repousavam sobre o colo, e ela olhava ao redor, observando a cozinha com um olhar distante. Fiquei ali, de pé, esperando. Não queria quebrar o silêncio primeiro. Finalmente ela suspirou e falou. "Eu errei com você, Adelina." Senti um arrepio percorrer meu corpo. "Errou?" Repeti sem conseguir esconder a amargura na minha voz. Ela assentiu, sem me encarar diretamente. "Eu sabia o que Álvaro fazia. Mas eu não soube o que fazer." Meus punhos se fecharam. "Não soube o que fazer? A senhora poderia ter me protegido. Poderia ter feito alguma coisa." Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse se preparar para minhas palavras. "Eu tinha medo, minha filha. Medo do que isso faria com nossa família. Medo de admitir que um irmão meu era capaz de algo tão horrível." As lágrimas vieram aos meus olhos, mas não de tristeza, de raiva. "E o meu medo? E a minha dor? A senhora pensou nisso?" Ela tremeu levemente e passou as mãos pelo rosto cansado. "Pensei todos os dias da minha vida." O silêncio entre nós foi pesado. A cozinha, que sempre fora meu refúgio, agora parecia menor, sufocante. "Eu não espero que me perdoe", disse ela finalmente me olhando nos olhos. "Mas precisava vir aqui e dizer isso. Porque sei que nunca terei paz se não admitir o que fiz." Fiquei em silêncio, sentindo meu coração bater, descompassado. Por anos esperei ouvir aquelas palavras. Mas agora que as ouvia, percebia que perdão não é algo que acontece num instante. A dor ainda estava ali. Mas talvez, só talvez, aquele fosse o primeiro passo para me libertar dela. Fiquei olhando para minha avó por um longo tempo, sem saber o que dizer. Parte de mim queria gritar, perguntar por que ela demorou tanto, por que não esteve ao meu lado quando eu mais precisei. Mas outra parte via ali uma mulher velha, cansada, que passou a vida inteira fugindo da própria culpa. Respirei fundo. "Eu não sei se consigo te perdoar", admiti, sentindo um nó na garganta. Ela assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. "Eu entendo." O silêncio voltou a preencher a cozinha. Então, minha avó se levantou, ajeitou o xale sobre os ombros e caminhou até a porta. "Só queria que soubesse que eu me arrependo."
E com essas palavras ela se foi. Fiquei parada ali, sentindo um peso estranho no peito. Não era alívio, nem raiva. Era como se uma porta tivesse se fechado dentro de mim, mas ao mesmo tempo, outra estivesse se abrindo. Não sei se um dia eu poderia perdoá-la completamente, mas sabia que não carregaria mais aquela dor como um fardo, porque depois de tantos anos, eu finalmente era dona da minha própria história. Hoje, quando olho para minha vida, para o pequeno negócio que construí, para os amigos que fiz e para a paz que finalmente encontrei, percebo que meu passado não me define. Eu sou mais do que a menina que sofreu. Eu sou a mulher que sobreviveu. E, acima de tudo, sou a mulher que venceu.